caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A igreja. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. A igreja. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. A igreja. Amém. Podeis se assentar. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esta é a pergunta que este homem, que no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, vai nos ensinar que é um jovem, não é? Um jovem. E em Lucas aprendemos que é um jovem distinto, talvez de uma grande família, talvez alguém iniciado ali no sacerdócio, não temos... sabemos que é de uma boa família, um homem rico, né? E aqui em Marcos, chama ele de um homem que se ajoelha diante de Jesus e diz: Bom mestre, né? Bom. A saudação que ele faz aqui, bom mestre, não era empregada entre os rabinos, porque atribuía ao homem um atributo que somente Deus possuía. Era um gesto de lisonja impensada. No entanto, essa saudação, bom mestre, revela algo sobre Jesus. Se ele era bom, e naquele período entendia que Deus era bom, somente Deus era bom, então provavelmente, alguns vão por este caminho, que o jovem rico estava falando algo muito importante sobre Jesus, que Jesus, assim como Deus, é bom. Então, se Deus é bom, Jesus, aqui nós vemos uma característica da divindade de Jesus. Se naquele período não era comum referir alguém, dizer que essa pessoa era bom, porque esse termo aqui, ágato, no grego, se referia a uma qualidade, um atributo referente ao próprio Deus. E aqui, então, provavelmente nós podemos ver um atributo que pertence a Deus, a questão da bondade. Nós vemos, então, no verso 18, que Jesus chama aquele jovem para uma reflexão do que ele tinha feito na vida. E se de alguma forma algo que ele pudesse fazer seria tão bom para se apresentar-se diante de Deus. O verso 18, Jesus disse para ele: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não defraudará ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele usa aqui no Decálogo, nos 10 mandamentos, uma parte que é visível. Ele não fala aqui de amar a Deus sobre todas as coisas, não fala de usar o nome de Deus em vão, mas ele fala de coisas visíveis, né? Coisas que são pecados que muitas vezes, quando a pessoa cai, fica visível a todos os homens e mulheres. Então, Jesus está apontando aquele jovem para uma reflexão. E ele, a palavra, será que realmente... Jesus provavelmente está dizendo: será que realmente o que você faz é tão bom assim? Para se apresentar diante de um Deus que é bom? Né? A palavra bom aqui, como eu disse, no grego é ágatos, de boa constituição, natureza, útil, saudável, bom, agradável, amável, alegre, feliz, excelente, distinto, honesto, honrado. Será que ele era tão bom assim? Será que aquele jovem rico
porque as riquezas muitas vezes nos ilude achando que nós podemos comprar tudo. E aquele jovem talvez chegou diante de Jesus com a sua riqueza, pensando no que ele poderia fazer mais para poder ter a vida eterna. Talvez alguém entrou aqui pensando desta forma: o que eu vou fazer para receber a salvação? O que eu vou fazer para ganhar a vida eterna? E quantas pessoas estão assim, né? O que você tem feito? O que você tem feito para ganhar a vida eterna? O verso de número 20, ele diz assim: mestre. Ele parece que não reflete muito bem, né, naquilo que ele vai responder. E rapidamente ele diz: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Talvez ele tenha pensado assim: não, eu estou o cara para se apresentar diante de Deus. Eu sou o cara, tenho vivido uma vida religiosa, né, não mato, não roubo, né, não adultero, não faço mal para ninguém. E você, o que tem feito para ganhar a vida eterna? Talvez a pergunta hoje, se fosse contextualizado com essa nova teologia que nós temos hoje em dia, a teologia da recompensa, que você faz alguma coisa e recebe de Deus, a pergunta talvez seria assim: o que você tem feito para tentar comprar o favor de Deus? Assim como esse jovem rico, em sua própria época, achou que poderia comprar a Deus, porque já teria conseguiria comprar aquilo com facilidade, pois tinha muito recurso, tinha dinheiro. Assim também ele desejava, de alguma forma, poder comprar a vida eterna. E assim muitos hoje têm chegado à igreja, vindo à igreja, talvez pensado de alguma forma de como comprar a bênção de Deus. Como Deus pode então me abençoar? O que eu devo fazer para comprar a bênção de Deus, para sair daqui hoje abençoado? O que eu vou fazer hoje para sair mais abençoado do que eu cheguei? Como Deus pode mudar então o meu casamento, mudar então abrir uma porta de emprego e talvez, quem sabe, eu ser o novo milionário, o novo bilionário na face da terra? E alguns estão correndo atrás disso. Algumas igrejas até oferecem isso, diz assim: venha para cá e pare de sofrer. Vem aqui, você vai fazer um sacrifício, vai fazer alguma coisa, e nesta noite hoje, os seus problemas vão acabar. É como se o pastor ali, o bispo, o apóstolo, teria uma vara de condão e dissesse assim: então, em nome de Jesus, toda essa dor vai acabar agora, vai sumir os seus problemas. E assim são como esse jovem rico, muitos correndo até Jesus, correndo atrás de uma religião, atrás de uma igreja, através de fazer mais alguma coisa, comprar mais alguma coisa, para ser feliz, para ser completo, para ter a vida eterna. Jesus então vira para ele, verso 21, e diz assim: Jesus findando o amou. Mas antes de falar a verdade para aquele jovem, preste atenção que o evangelista fala uma palavrinha muito importante aqui. Jesus findando o amou. Por quê? Jesus vai falar uma verdade para aquele jovem. E como nós vimos de manhã, duas coisas que andam juntas. Quais são? Amor e verdade. Verdade e amor. O amor de Jesus é verdadeiro. O amor e verdade, quando falo a verdade sem amor, isso é crueldade. E amor sem verdade é desonestidade. Então, nesse momento, pessoas estão sendo machucadas por sermões moralistas, fundamentalistas, que baseiam a sua salvação por aquilo que as pessoas podem fazer. E aí você sai da igreja com um peso, dizendo assim: não, eu tenho que cortar essa barba, porque se eu continuar com essa barba, eu não vou entrar no reino dos céus. Não, eu vim de calça para a igreja, se agora não, esta noite eu vou ver o juiz de Deus, porque eu estou vestindo uma calça. Não é? Nada contra quem usa saia, quem usa calça. Não é? Eu já disse que eu gostaria muito de ver as irmãs aqui todas de saias, né? Eu já falei sobre isso várias vezes. Mas nós vemos aí, nesse momento, igrejas, pessoas pregando sermões que estão machucando, falando de uma verdade sem amor, querendo dizer a verdade sem amor. Isso é muito perigoso, queridos irmãos. Nesse momento, em muitos púlpitos também,
Há um outro extremo, um grupo de pessoas que estão sendo enganadas por pastores universalistas, que não ensinam mais o que é o pecado, e com isso procuram encher as suas igrejas com técnicas de mensagens mundanas. Você vem para a igreja, e a mensagem que lhe cabe é uma mensagem que vai o seu ego, o seu favor, né? Que você é um cara, uma mulher muito especial, e eu não tenho dúvida disso, mas que você não reconhece Deus na sua vida, e você se faz de um próprio Deus, é conhecer apenas a si mesmo, e não conhecer o Deus que te criou, e você sai dali com uma falsa sensação, uma mensagem incompleta, Provérbios 13, 24, nos ensina o seguinte: o que retém a vara, vamos juntos? O que retém a vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. Então, falar a verdade, hoje em dia, tem muitos pais, mães, né, que não disciplinam mais os seus filhos, que tem medo de machucar o bebê, né, o chefinho da casa não pode ser magoado, não pode ser contrariado, senão vai criar traumas na sua vida. Então, quando ele crescer, ele vai ser traumatizado por causa daquele chinelo voador, por causa daquela vara, daquela cinta. Então, não pode mais. Enquanto a palavra de Deus ensina que aquele que ama, disciplina. Porque o amor, ele não é fingido, não é desonesto. Você está vendo o seu filho ir para um buraco, a sua filha ir para um buraco, você não vai passar a mão na cabeça dele, você vai falar a verdade é amor, vai disciplinar, porque quem disciplina, ama. E aqui Jesus, antes de falar a verdade, aquele jovem, o texto diz assim que Jesus o amou tanto, que falou a verdade para ele. O que Jesus falou? Olha o verso 21, e Jesus, fitando, o amou e disse, vamos juntos? Só uma coisa te falta. Mais uma vez? Só uma coisa te falta. Espera aí. Ele cumpria com todas as regras religiosas da sua época. Não matava, não roubava. Era um religioso exemplar. Era um homem de bem na sociedade. Como assim Jesus vira para ele e diz que está faltando alguma coisa para ele? É como você chegou aqui nesta noite, talvez você diga, não, eu estou bem. Estou resolvido, mas será que não lhe falta alguma coisa? Será que não falta ali alguma coisa? Aí Jesus mostra para ele, e é interessante que Jesus fala que falta uma coisa, mas quando ele fala aqui, ele fala de duas. Olha só que interessante, falta uma coisa. Eu fiquei refletindo sobre isso, mas Jesus fala, falta uma, mas quando ele fala, no versículo, fala que mais de uma. Olha só, falta ali uma coisa. O que ele diz? Vai, dá, e terás, então, vem e segue. Então, podemos dizer aí, primeiro ele vai, vende tudo e dá aos pobres. Esta coisa resolveu. Só que esta coisa não é para ter a vida eterna. Esta coisa é para ter um tesouro no céu. E para ter a vida eterna? Vem e segue-me. Olha, e demorou, viu? Demorou. É tão simples, né? Tão simples quando a gente descobre. Então, vai, vende tudo, dá aos pobres. Mas isso não é o essencial para você ter a vida eterna. Para você ter a vida eterna, o que você precisa? Jesus. Jesus fala de duas coisas, porém uma só coisa faltava para ele herdar a vida eterna. E qual das duas você acha que é mais difícil? Qual das duas coisas que você acha mais difícil? Ele dar os seus bens aos pobres, fazer uma boa ação, ou ele seguir a Jesus? Qual das duas coisas você acha que é mais difícil aqui? Qual das duas coisas é mais difícil? Qual das duas coisas você acha mais difícil? Dar, comprar, levar aos pobres ou seguir Jesus?
Vamos ver. Uma coisa fica muito clara, é que uma grande diferença entre você fazer parte de uma organização religiosa e outra coisa é seguir a Jesus. Aquele rapaz, ele era religioso, sim ou não? Claro que sim, ele seguia os mandamentos. E por que Jesus fala de duas ações? O motivo é que quando as pessoas estão sobre o poder de suas riquezas, elas não estão livres para seguir a Jesus. Quando as pessoas estão sobre o poder de suas riquezas, elas não estão livres para seguir a Jesus. Nosso coração somente tem espaço para uma única devoção, e nós só podemos nos entregar para um único Senhor. Não tem como seguir a dois senhores. E aqui Jesus está mostrando para ele, revelando quem é o Senhor do seu coração. Para seguir a Jesus, para nós andarmos no caminho de Jesus, precisamos negar a si mesmo, tomar a nossa cruz, para podermos segui-lo. Para seguir a Jesus, não é possível seguir a Jesus vivos para este mundo. Para seguirmos a Jesus, precisamos morrer para este mundo, levar a nossa cruz, porque de outra forma, haverá uma competição em nosso coração, e Jesus, Deus, nunca será o primeiro. E esta é uma luta constante na vida do cristão, e nós vemos isso, que Deus, assim como provou aquele jovem, no Antigo Testamento nós vemos Abraão, conhecido como o pai da fé, no Gênesis capítulo 22, Deus prova Abraão pedindo o sacrifício de seu filho, tanto esperado. Deus tem prazer na morte de alguém? Nós não vemos aqui no sistema judaico, em nenhum momento, Deus orientando o judeu a matar uma criança ou um ser humano em sacrifício, em devoção a Deus. Nós não temos isso. Aí a grande pergunta é, por que Deus então manda Abraão matar o seu filho? Será que Deus teria prazer na morte do seu filho? Claro que não. Mas é nesse teste, é nesse momento, que Deus prova o coração de Abraão, pedindo sacrifício. Abraão, sacrifique seu filho. Abraão sacrificou seu filho? Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão hoje, está difícil, hein? O pregador hoje está dificultando. Abraão sacrificou o seu filho, sim ou não? Está dividido, hein? Então vou responder assim, sim e não. Pode ser? Melhorou assim? Abraão sacrificou o seu filho? Sim e não. Sim, sem sombra de dúvida. Abraão sacrificou o seu filho. Ele pegou o seu filho, levou no monte, amarrou o seu filho ali para sacrificá-lo. Mas em seu coração, antes do ato, Abraão já tinha sacrificado o seu filho em favor, em resposta, em obediência a Deus. Foi necessário sacrificar o seu filho? Sim ou não? Por quê? Jeová Jirei, Deus da provisão. Gênesis 22, 14, diz assim, e pôs Abraão o nome naquele lugar, Jeová Jirei, o Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Queridos, isso aqui é uma grande lição que nós temos que aprender. Ou hoje você sai como Abraão daqui, sacrificando os seus ídolos que estão no seu coração, ou você vai sair daqui muito triste, angustiado, como aquele jovem rico. Malaquias capítulo 3, verso 10, nos dá esse grande exemplo para nós. Ele diz assim, vamos juntos? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Deixa lá, verso 10. Provai. Quando é que nós provamos a Deus na nossa vida, irmãos? Quando é que nós provamos de Deus na nossa vida?
Abraão foi provado, pedido a ele aquilo que ele tinha de mais valoroso. Aquele jovem rico foi provado diante de Deus daquilo que ele tinha mais de valoroso. E aqui Deus mostra para nós na sua palavra, que Deus nos prova, provarmos a Deus, quando nós repartimos parte da nosso ganho, da nossa riqueza. Provai nisso, porque quando nós provamos a Deus, assim como Abraão, nós estamos sacrificando, colocando Deus em primeiro lugar. Assim como, ou ao contrário, quando Deus está nos provando, estamos fazendo igual aquele jovem rico. Em vez de colocar Deus em primeiro lugar, colocamos outras coisas. Mas o texto diz assim: provai-me disso, diz o Senhor. Quando nós provamos a Deus, quando nós fazemos prova de Deus? Quando está tudo bem, quando as contas estão pagas, quando nós estamos com dinheiro sobrando. Alguém tem dinheiro sobrando aqui? Deixa eu saber aqui. Está chegando o final do ano, né? Quando é que a gente faz prova de Deus? Quando está tudo bem, quando nós estamos conseguindo, né, ajuntar milhares e milhares de reais. Meus irmãos, provai ao Senhor, fazer prova de Deus. Deus aqui, assim como Abraão, assim como esse jovem rico, em Malaquias capítulo 3, verso 10, mostra que nós aqui também podemos, né, provar de Deus. Olha só o que diz o verso 11, quando nós provamos de Deus, olha o que acontece, vamos juntos? Por vossa a vossa amém? Irmãos, que prova maravilhosa é essa? Prova essa que revela o cristão, revela o crente e aquele que nós somos. Talvez nessa noite você vai sair daqui como aquele jovem rico, triste, mas em nome de Jesus, que você vá para o monte do Senhor e se humilhe e reconheça que Jeová Jirei, o Deus da provisão, nunca lhe deixa faltar nada. É Ele que abre as janelas do céu, é Ele que derrama bênçãos sem medida sobre a sua vida. Olha o que diz o verso 12. Vamos juntos? Todas as nações vos chamarão, porque diz... Todas as nações vos chamarão felizes. Fazei prova de Deus. Quem é que está em primeiro lugar no seu coração? Quem é o seu Senhor? Irmãos, isso revela muito. Às vezes estamos como aquele jovem rico: eu não mato, eu vou à igreja no domingo, né? Eu não falo mal de ninguém, eu ando, não devo nada para ninguém. Mas será que não está faltando uma coisa? Será que não está faltando provar que o Deus, o Jeová Jirei sobre a sua vida? Será que realmente Jesus é Senhor da sua casa, dos seus bens, das riquezas, do tesouro que você está consumindo, que você está acumulando? E essa lição que traz aqui sobre a vida do jovem rico. Aí eu pergunto de novo para você: qual é a mais difícil? Qual das duas coisas que Jesus pediu para ele é a mais difícil? Dar tudo o que ele tinha ou seguir a Jesus? Marcos capítulo 10, verso 22, nos revela que aquele jovem, ele diz assim: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Dono de muitas propriedades. Pondé, um filósofo do nosso tempo, escreveu o seguinte: pessoas perfeitas devem ser profundamente infelizes. Eu vou repetir essa frase desse filósofo ateu. Eu não concordo com ele em muitas coisas, mas olha o que ele escreve dizendo assim: pessoas perfeitas devem ser profundamente infelizes. Em outro trecho do livro ele escreve dizendo assim: é impossível ser feliz
se você não experimentar a misericórdia, se você não experimentar a possibilidade de perdoar pessoas, e se você não experimentar a possibilidade de ser perdoado por pessoas. Portanto, a felicidade não é possível se você não tiver consciência de que tem culpa de muita coisa e de que faz muita coisa errada. Nisso aqui eu tenho que concordar com esse filósofo, porque pessoas que se acham bons, como aquele jovem rico que se achava bom o suficiente para chegar diante de um Deus santo, bom o suficiente para chegar diante de Jesus, bom o suficiente para chegar diante de um Deus santo, bom o suficiente para o céu, bom o suficiente com dinheiro para comprar a sua entrada no céu. Talvez eu esteja falando com pessoas agora que estão me ouvindo, que se acham bons o suficiente para Deus, bons demais para Deus, são tão boas, tão perfeitas. Ah, se Jesus estivesse aqui, Jesus ficaria até longe, porque Jesus não chegaria nem aos pés da tão bondade que essa pessoa é, de tão bom, de tão boa que ela é. Pessoas perfeitas devem ser profundamente infelizes. Sabe por quê, irmãos? Porque não há nenhum outro homem, nem mulher aqui na face da terra que seja perfeito e bom como Jesus foi. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós precisamos da misericórdia de Deus. E eu quero dizer uma boa notícia para você. Se aquele jovem soubesse com quem estava falando, ele não iria perguntar o que ele deveria fazer, mas iria olhar para Jesus e reconhecer aquele que estava fazendo para que ele pudesse ter a vida eterna. Não é aquilo que nós fazemos, porque nós nunca seremos bons o suficientes para os céus. Nós nunca seremos perfeitos o suficiente para Deus. Por quê? Porque somos pecadores. E nesta noite, quero convidá-lo, que você reconheça o seu pecado, reconheça o seu pecado diante de Deus. Porque quando nós reconhecemos e confessamos os nossos pecados diante de Deus, sabe o que Jesus, que é o perfeito, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é aquele que veio, andou e andou segundo as leis e não pecou, e a sua morte foi uma morte expiatória, uma morte redentora para mim e para você. Então nesta noite, meu irmão e minha irmã, não é aquilo que nós fazemos, mas é olhar para aquilo que Jesus fez por nós. Olha o verso 26, diz assim: Jesus conversa com seus discípulos, e os seus discípulos perguntam para ele: mas então, Senhor, então quem pode ser salvo? E ficaram maravilhados, porque viram que pessoas tinham dificuldades para ser salvas. E aí ele responde no verso 27, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, vamos juntos? Para os homens, contudo, porque talvez eu esteja falando para pessoas que estão cansadas de serem perfeitos, cansadas de ser perfeita. Você na sua casa tem sido perfeita para os seus filhos, para o seu marido, para a sociedade, para o seu trabalho. E você chegou aqui sobrecarregado nesta noite, cansado de ser perfeito. E você sabe que lá no fundo, lá no seu íntimo, você sabe o quanto imperfeito você é, enquanto imperfeita você é. Então nesta noite, não mostre para Jesus o quão bom, o quão boa você é. Mostre a Ele as suas imperfeições, mostre a Ele as suas falhas, e deixa Jesus, a misericórdia dEle nesta noite, te guiar por um novo caminho. Deixa Ele mudar a sua história, tirar esta máscara, não tire a máscara, por favor, tirar esta máscara,
tirar essa máscara de um homem forte, de uma mulher poderosa, que lá no fundo você sabe que não é desse jeito, mas que nesta noite você corra para Jesus, e Ele sim vai te fazer um homem e uma mulher perfeita para Deus. Quero concluir dizendo assim: talvez você veio aqui procurando alguma solução para o seu problema, procurando algo que você possa fazer. O jovem rico estava diante de alguém que faria tudo para ele ter a vida eterna. Porém, a única coisa que ele deveria fazer é segui-lo. Deixe eu perguntar, e você? Vai continuar vivendo no caminho que você mesmo tem construído, uma religião que você mesmo tem construído, achando que você realmente, só você é o Deus do seu nariz? Ou vai seguir o caminho de Jesus? Vai seguir a Jesus. Ele diz nessa noite: vem e segue-me. Vem e segue-me. Talvez não seja um dia, uma noite, na qual de você entregar a sua vida a Jesus, e de achar, de querer parar, de encontrar soluções pela força do seu braço, e permitir que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, conduza a sua vida pelo caminho da salvação. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, que nesta noite, ó Deus, possamos nos humilhar diante do Senhor, assim como Abraão sacrificou diante daquele altar o que lhe tinha de mais precioso. Que nesta noite, ó Pai, nada em nossos corações possam vir roubar a sua presença, roubar a sua posição nas nossas vidas, porque somente Jesus é o Senhor, somente Jesus. Perdoa, Senhor, todas as vezes que o negamos, todas as vezes que o negligenciamos, todas as vezes, ó Pai, que nós achamos que precisamos de algo que não é o Senhor para sermos felizes, algo que não é o Senhor para completar o nosso coração, e todas essas vezes nos frustramos, nos machucamos, porque nada é suficiente, mas somente Jesus é suficiente para completar a nossa alma, o nosso coração e nos conduzir à vida eterna. Deus, em nome de Jesus, trabalha no coração dos meus irmãos, fale conosco, esta é a minha oração, em nome de Jesus.